Olá, queridos. Mais uma vez, uma bênção poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Indo direto, então, à nossa meditação de hoje, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16, nós vamos ler o 16 e o 17. Na sexta-feira passada, nós pensamos e meditamos nos dois versículos anteriores, o 14 e o 15. Pensamos um pouco sobre essas transformações que o mundo tem vivido e sempre viveu e passou, e que essas transformações práticas, elas são sempre acompanhadas de transformações do pensamento, né, dos conceitos que o ser humano tem carregado. Hoje eu quero então dar continuidade e pensar com você um pouco sobre exatamente essa sociedade em que nós estamos inseridos e em constante transformação, não apenas das atividades práticas, dos movimentos práticos, mas também numa constante transformação do pensamento, dos conceitos e dos valores que anteriormente se tinha. E por serem pensamentos de antes, a ideia então é que precisa ser substituído por um novo dentro desse mundo que está submisso, ajoelhado às tecnologias, às transformações e a essa, entre aspas, soberania da ciência e do conhecimento humano. Eu quero então ler com você a palavra de Deus, e ela nos diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu queria pensar, querido, que dentro daquilo que o Senhor Jesus nos chamou para a salvação pela fé nele, e estando nós dentro de um mundo que constantemente nos ensina, no sentido em que ele está nos instruindo, está nos ensinando conceitos e valores, dentro de um mundo que constantemente está nos medindo, verificando a nossa postura se está em coerência ou não com aquilo que a própria sociedade e o conceito secular tem nos ensinado. Dentro de um mundo que está constantemente, depois de que nos mede, nos afere, também está nos corrigindo, está nos moldando, tentando nos colocar dentro dos seus trilhos de pensamento e de conduta. Estando em um mundo em que tenta nos educar, no sentido de nos treinar, fazer com que pensamento e atitude seja totalmente coadunado, esteja de acordo com o conceito e com aquilo que ele tem nos ensinado, a palavra de Deus nos diz que é ela mesma que é realmente útil, que é inspirada por Deus. Mas ela é inspirada por Deus e útil para fazer esse mesmo processo de ensino, nos mostrar os valores, os conceitos, a visão bíblica sobre absolutamente tudo. Ela que é útil e é inspirada por Deus para nos medir, nos aferir ou nos repreender. Ela que é realmente útil para nos trazer de volta ao eixo, ao prumo, aquilo que é o ensino das Sagradas Escrituras. E ela que é realmente útil, por ser inspirada por Deus, para também nos educar, ou seja, nos treinar dentro daquilo que é o ensino que ela tem passado para nós e formado nossa vida, e nos educar na justiça de Deus, dentro de tudo aquilo que é a justiça de Deus em Cristo Jesus, andar em retidão, andar de acordo com a palavra, os mandamentos do Senhor. E então a palavra de Deus nos diz aqui que a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Então, essa função que a palavra de Deus tem, fundamental na nossa vida, é com o objetivo de que aquele que foi chamado, resgatado em Cristo Jesus,
possa realmente viver nesse mundo, imerso nesse mundo, completamente dentro de todos os espaços que a sociedade tenha, mas que estando nesses lugares, estando mergulhado nessa realidade, nós sejamos completos pela palavra de Deus, sejamos totalmente aperfeiçoados, estejamos vivendo em uma totalidade do nosso ser de acordo com as Sagradas Escrituras. Porque só ela é que é de fato inspirada por Deus e útil realmente para os homens de Deus, para aqueles que foram salvos por Cristo Jesus. E então, sendo perfeitos por causa do ensino, da admoestação, da correção, da educação na justiça, que a palavra de Deus nos instrui e nos ensina, nos conduz, é que então sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Nós estejamos completamente capacitados a completar, a terminar a obra para a qual nós fomos chamados. E aqui a gente não pode confundir boa obra com a ação da caridade necessariamente, porque esse é o ensino que este século tem passado para nós e tem tentado nos blocar de forma completa dentro desse raciocínio. Então, aquilo que a sociedade, que o mundo tem ensinado aos servos de Deus é também contrário àquilo que a palavra de Deus ensina aos servos de Deus. Porque eu e você precisamos entender que aquilo que a sociedade ensina não ensina apenas àqueles que estão de acordo totalmente de corpo, alma e espírito com os conceitos dela, mas ela está ensinando para todos nós que estamos na sociedade. Então, eu e você estamos em um mundo em constante transformação, um mundo que está com valores e conceitos sendo ensinados cada vez mais, aquele discurso que é bonito, o discurso que é agradável, que valoriza o ser humano, esse discurso ele é sutil, mas sutilmente contrário ao ensino das Sagradas Escrituras. Porque a valorização do ser humano ela só é posta por causa da imagem de Deus. E sendo imagem de Deus, a responsabilidade que nós temos em andar de acordo com a palavra e com as instruções do Senhor. E não em contrariedade àquilo que Ele nos ensinou e instruiu, colocando os seres humanos, nesse discurso humanista, colocando os seres humanos acima da vontade de Deus, da santidade de Deus e da glória de Deus. É glorificando a Deus que nós colocamos o ser humano de novo dentro da sua dignidade, buscando a glória de Deus, que o ser humano volta e resgata a sua dignidade, e não o contrário. Então eu quero que a gente possa entender, querido, que no nosso coração nós precisamos nos voltar em tempos de transformações tão velozes que nós temos vivido, a olhar para as Sagradas Escrituras e entender que cada um de nós que fomos chamados por Deus, salvos em Cristo Jesus, temos que enxergar a palavra de Deus como aquela que é única, de fato útil para o nosso aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento e essa habilitação para toda boa obra, de acordo com a palavra de Deus, não será aquele discurso que entra dentro do conforto e do agrado de toda a sociedade. Quem quer viver piedosamente sofrerá perseguição. Os mesmos que exaltam Jesus como um homem que andou íntegro dentro da sociedade, são os mesmos que também rejeitam Jesus
quanto aos seus ensinos da pureza, da santidade, da adoração a Deus e da entronização de Deus no centro da nossa vida e do nosso coração. Eu quero lembrar você então que nem toda transformação é boa, que é bom passar por elas, mas é preciso entender que seremos sadios se permanecermos entendendo que só a palavra de Deus é que é realmente útil para nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Que Deus abençoe você, instrua seu coração, sua mente e faça você olhar para o seu dia, para a sua vida, para a sua sociedade e lembrar que temos que andar aqui de forma muito alerta e coerente com a palavra de Deus. Deus abençoe.